Hoje, eu tenho certeza que nós vamos ter o favor de Deus para nos despertar para algo muito importante. Quantos aqui sabem que nós estamos numa viagem, que nós temos um destino? Tá, quem não sabe, nosso destino é a vida eterna. Amém? Uma vida eterna com o nosso Deus. Em Apocalipse, a descrição da nova terra é algo maravilhoso. Nós vamos ver um pouquinho que, para chegar nesse destino, cada um de nós tem um papel muito importante. Há algo que foi feito pelo Senhor Jesus que nenhum de nós poderia fazer. Ele comprou o nosso passe para embarcar nessa viagem, mas nem todos sabem disso. Nem todos sabem disso. E muitas das vezes nós estamos tão envolvidos no nosso dia a dia que nós esquecemos um pouco do porquê que nós estamos em Cristo e qual é a nossa responsabilidade maior agora que nós estamos em Cristo. Então, eu queria que nós, compartilhássemos algumas escrituras, e eu vou te pedir, Espírito Santo, o favor de tocar nosso coração. Sabe, irmãos, outro dia eu fiz um pedido a Deus que quase que eu me arrependo. Eu pedi a Deus para ter um coração igual dele. Olha, não foi fácil. Não foi fácil. Porque amar como Deus nos ama é algo tremendo. E hoje eu gostaria que alguns de vocês, pelo menos, que talvez estejam dispersos, acordássemos. Porque há uma grande obra para ser feita através dessa igreja. Mas nós precisamos estar acordados, né? Atentos, sermos diligentes. Marcos 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu não sei quantos de vocês, mas ao lermos, ou talvez alguém, se for apresentado essa mensagem dessa forma, pode parecer, puxa vida, mas que Deus duro, não tem flexibilidade. Eu achava que tinha, eu achava que vários caminhos levavam a Deus. Só depois de entender o coração de Deus, o plano de Deus, a cultura do reino de Deus, eu vi que não há outro caminho. Então, talvez, para nós entendermos melhor o que está por trás, a quantidade de amor que está por trás dessa Escritura, a gente precisa ler João 3, 16, 18, onde ali nós vamos poder entender o tamanho do amor de Deus. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu vou ler mais um pedacinho que, esclarecendo melhor, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito. Assim, e diante dessa declaração, eu creio que cada um, de nós
deve perguntar, mas e aí, então, qual é a minha parte nisso? Isso está muito claro quando, em Mateus 28, 19 e 20, qual é a nossa parte? Nós podemos fazer muitas coisas, de diversas formas, mas aqui está um resumo muito bom. Portanto, indo, fazei discípulos, ou, na maioria das escrituras, está ide. Eu gosto muito de usar a palavra indo, porque é algo que dá uma ideia de ação, não é alguma coisa que alguém faz, né? Então, portanto, ide ou indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. O Senhor está aqui conosco agora, em todo momento. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, tem um diagrama que nós precisamos ter ele como se fosse uma... a gente decorava, né, tabuada, da nossa mente. Esse diagrama, ele fala sobre a razão de Jesus ter morrido na cruz e de nós estarmos ainda aqui na terra, né, que é nós indo, nós falemos das boas novas do Senhor, batizemos, né, pessoas, que é a confirmação da sua salvação, e depois ensinando a elas a viverem aqui na terra o plano de Deus, seja na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, né? E nós temos uma história. Vocês sabem que a Igreja Verbo, ela não nasceu de uma divisão, ou seja, uma igreja que tinha 2.000 membros e, de repente, 200 saíram, e aí nós temos aqui um pouco aqui, um pouco na Taquara, um pouco em Morumbi, um pouco em Alphaville. Não. Olha só que interessante a nossa história. A nossa história é basicamente isso, né? Uma família, um casal, deixou o seu conforto na Guatemala e 3 jovens, né? Um casal de jovens e mais uma missionária também. E eles vieram para o Brasil. E olha, sabe quem é esse daí? Esse é o Edgar, vocês não conhecem ele. Hoje ele mora nos Estados Unidos, né? O Edgar, você sabe o que ele está fazendo? Ele está falando do amor de Jesus. Você sabe por que ele não está falando para uma comunidade, ou para amigos, ou entre familiares? Porque ele não tinha ninguém aqui ainda. Então, ele foi para a rua. O Edgar, ele visitou, ele fez esse trabalho na rua, ele, James, sua esposa. Eu cheguei na igreja porque eu recebi um folhetinho no meu apartamento. Eu achei tão interessante que eu resolvi conhecer essa família. E estou até aqui, até hoje. Então, se nós não irmos, de alguma forma, nada vai acontecer. Nós vamos ser como aquele tanque, né? Ontem até um irmão nosso ministrou isso, né, no nosso encontro internacional de líderes, e ele falou, nós não podemos ser o tanque de Betesda, que de vez em quando se move e acontece alguma coisa. Esse jovem, ele estava o dia inteiro, ou na praia distribuindo folheto, ou na rua, né? E nós também estamos aqui hoje porque algumas pessoas que já foram conhecendo a Jesus começaram a servir. E também o ir é uma forma, né? Aqui vocês conhecem a doutora Glória? Logo depois de convertida, né? A irmã não era católica, uma boa mulher, de bons... mas ela ainda não conhecia Jesus. Conheceu Jesus, o amor dela foi tão grande que ela já se dispôs a começar a prestar serviço.
E aí também é uma forma de nós irmos. Hoje, eu não sei se vocês conhecem, quantos aqui conhecem o projeto Jesus Sacia Sua Fome? Agora, quantos conhecem o projeto Transformados? 3, 4, 5. Eu vou explicar só, porque nós continuamos indo através do serviço ao próximo. Jesus Sacia Sua Fome foi a nossa irmã Bianca, que agora está com o Senhor, que durante essa pandemia sentiu, puxa vida, ela começou a ver muitas famílias com fome. E aí, inicialmente, nós pensamos em distribuir comida aqui, mas em falar, gente, mas a pessoa vai lá na igreja comprar, vamos fazer a comida para entregar, e muito complicada essa logística. Aí decidimos, então, nos reunirmos, unirmos e distribuir alimentos. Só que nós começamos a entender, até por experiência da Gisela, que já tinha trabalhado muito tempo no lixão, que, durante a emergência, nós não podemos transformar a emergência numa rotina. Então, até na hora de fazer o bem, nós precisamos aprender a fazer o bem à maneira de Deus. E aí, então, o que pensamos? Vamos identificar por que essas pessoas estão nessa situação de vulnerabilidade. Se for falta de emprego, capacitação, vamos trabalhar nisso. E hoje nós temos um projeto que começou, isso não foi do dia para a noite, foram 2 anos estudando, porque para você chegar numa pessoa que se encontra hoje num presídio, ou na rua, de alguma forma, para ela chegar até ali, algo aconteceu, e não é simplesmente Jesus te ama que vai, às vezes, resolver esse problema. Às vezes, a gente precisa identificar a causa que levou ela até lá. Aí juntamos psicólogo, pedagogo, todos cristãos, se reúnem semanalmente. E agora o projeto está numa fase que, depois de ter dado os primeiros cursos, estão fazendo o que chama mentoria. Alguns dos irmãos aqui estão acompanhando a vida dessas pessoas uma vez por semana. Isso tudo, por que eu estou contando essas histórias? Para que hoje seja um dia em que o nosso coração fala assim, espera aí, eu quero fazer parte, porque Deus me amou de tal forma que deu seu Filho na cruz, e eu preciso expressar esse amor. Nós temos muitas, por exemplo, as pessoas que chegam aqui nos visitando, né? Elas precisam, às vezes, de um abraço, durante a semana, saber como é que elas estão. Então, nós não podemos ser uma igreja como um tanque de Betesda, que ouve falar das coisas que aconteceram ou que alguns irmãos estão fazendo. Eu creio que o Senhor hoje está nos chamando para todos nós nos envolvermos no indo, distribuindo um folheto, falando do amor de Deus, já servindo as pessoas que têm chegado a nós. Então, e depois a próxima etapa aqui, né? Só para lembrando aí, honrar, né? Eu queria esse daqui é o Nivaldo Norberto, que foram os primeiros presbíteros que nós tivemos aqui. Eu queria uma salva de palmas para esses homens, porque nós estamos hoje aqui, porque esses homens serviram muito duro. Esse prédio, tudo que nós temos, né, todas as unidades funcionando, foi o trabalho muito duro desses homens, na fundação, né? Eu cheguei na igreja, eles iam me visitar, eu tinha um escritório ali perto, no Rosa Shopping, e eles iam lá me visitar, né, saber como é que eu estava, e, enfim, eu quis só fazer um pequeno histórico, né? E eles também, assim, é algo muito interessante, o quanto essa igreja se dedicou ao ensino, né, ensinando os princípios, os fundamentos da fé. Tem aí até uma foto também do primeiro grupo de jovens, né,
que fez parte, por exemplo, dos primeiros grupos de discipulados, né? E hoje nós temos a nossa realidade. Então, a responsabilidade que hoje, né, nós temos é que hoje somos essa linda família, mas que devemos não ser um tanque de Betesda parado. Há um legado, foi feito um investimento, e hoje nós estamos aqui para despertar todos nós, né, para a responsabilidade. A próxima geração, que está sendo muito bem preparada, né? Então, assim, meus irmãos, a igreja foi feito um investimento, está redondinha, mas eu creio que estamos iniciando uma nova etapa. Essa nova etapa é uma etapa de serviço, de colocar a mão no arado, de entender que nós estamos aqui não só para participar de algumas reuniões. Participar das reuniões são coisas importantíssimas, principalmente da Igreja no Lar, como nós vamos falar daqui a pouco, né? Porque é ali que é uma oportunidade de nós nos fortalecermos, nos unirmos, orarmos uns pelos outros, mas nós temos uma responsabilidade de vidas que estão lá fora e precisam do nosso amor. Então, o que nós precisamos saber sobre o tema que nós estamos tratando esse mês, que é o tema de evangelismo. Uma pessoa, meus irmãos, ela não crê em Jesus por acaso. A primeira coisa que uma pessoa precisa é de uma testemunha de Jesus. Isso está lá em Atos 1,8. Jesus disse: receberão o poder. Isso já, Atos 1,8, ele já indo para a eternidade. Vocês receberão o poder e vocês serão minhas testemunhas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender que para nós falarmos de Jesus, nós precisamos ser uma testemunha. E o que é uma testemunha? É uma pessoa onde é evidente a presença de Jesus nela. O coração dela já está cativo por Jesus. A mente. Ser uma testemunha de Cristo é quem eu sou o tempo todo. Não é algo que eu faço eventualmente. Toda a nossa vida cristã é o nosso testemunho. Não é o que somos ou fazemos eventualmente. E isso é um passo de relacionamento. Porque para sermos, nós precisamos ter a presença de Deus em nós e nós precisamos ter a palavra em ação em nós. Então, quem são as pessoas que mais facilmente podem ver Cristo em nós? São as pessoas que nós conhecemos ou são os desconhecidos? Quem acha que é as pessoas que nós conhecemos? Quem acha que são as pessoas que nós não conhecemos? Pois é. Então, aqui a gente tem uma dica muito importante, que como as pessoas conhecem, ou se nós fizéssemos uma estatística aqui, como é que você conheceu Jesus? Essa estatística foi feita na maioria das igrejas. 80% das pessoas conheceram a Jesus por causa de um amigo. 80 pessoas conheceram por causa de um amigo. Talvez 25, 20 pessoas pelo serviço do pastor. Fazendo uma visita.
E assim nós temos as grandes campanhas evangelísticas. Reunir grandes pregadores no Maracanãzinho, que chamamos de cruzada, ou outros estádios, etc. São vários, mas não são. São praticamente, você vê que é menos de 2%, 1%, chegaram a Jesus através de um grande evento desse. Nada é mais poderoso do que o nosso amor individual, pessoa a pessoa. Então, existe, por acaso, alguma evidência bíblica do que nós estamos falando aqui? Então, eu queria convidar vocês para nós lermos Atos 10, 24. O que aconteceu? O Cornélio teve uma visão de mandar chamar Pedro para a casa dele. Pedro, por sua vez, também tinha tido uma... Cornélio não era do povo hebreu, então ele tinha um preconceito de pregar contra o povo hebreu, pessoas que não fossem do povo dele. E Deus deu uma visão para ele, resumindo a história, o Espírito Santo trabalhou em Cornélio e mandou chamar Pedro. E o que Cornélio, quando Pedro foi se aproximando para levar a mensagem ou falar de Jesus, das boas novas, o que Cornélio, que era um centurião, né, ele fez? Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Marcos 2, 14 e 15, Levi, que era um cobrador de impostos, depois teve seu nome mudado para Mateus, né, o que aconteceu? Mateus convidou todos os cobradores de impostos e pecadores para um almoço para conhecerem a Jesus. Mas não eram pessoas estranhas, eram seus amigos. Então, aqui nós temos que começar, né, a entender a relevância, né, a nossa melhor esfera de influência são as pessoas conhecidas. E aonde nós passamos a maior parte do nosso dia. Eu trabalho. Pelo menos 40 horas por semana nós estamos envolvidos com pessoas do nosso relacionamento no trabalho. Tudo isso é para nós começarmos a entender a nossa responsabilidade e como cumprir essa responsabilidade, aonde está o pesqueiro. Porque nós fomos chamados para sermos pescadores de homem. Queria até exemplificar essa questão de como é que funciona esse processo. Quando eu ainda era do mundo espírita, eu fiz uma viagem para o Nordeste, e ali eu conheci uma pessoa, um cristão maravilhoso, não sabia, que para mim, qualquer um que lidasse com coisas espirituais estava lidando com Deus. E eu sei que, como você já sabe, eu já contei algumas vezes, durante o almoço, surgiu um assunto, porque a esposa dele começou a chorar, e ela estava chorando porque eles tinham enterrado a filha deles de 8 anos, há uma semana atrás, e estavam viajando para desaparecer. Dali surgiu um assunto de religião. Então, a princípio, era um momento propício, e nós passamos 6 horas, pelo menos, das 4 da tarde até 10, 10 e meia da noite, discutindo, conversando sobre ele falando que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E eu defendendo que todos os caminhos levavam a Deus. Meus irmãos, qual foi o resultado dessa conversa? Nenhum. Esse homem tinha todo motivo para ter desistido. Cara, contou a história dele, passou 6 horas comigo ali,
né? Eu bebendo cerveja, imagina o bafo de uma pessoa 6 horas bebendo cerveja, com você que não é cristão, né? E ele lá bebendo a água de coco dele lá. 6 horas. E não aconteceu nada. Só que esse homem não desistiu de mim. Aí começou a estratégia que todos nós temos, porque ele percebeu, pela nossa conversa, que Deus queria fazer alguma coisa na minha vida. Ele deve ter pensado, poxa vida, por que Deus me colocou nesse passeio com o Sérgio? Por que na hora do almoço aconteceu isso? Por que nós almoçamos juntos? E esse homem começou a orar por mim. E, de vez em quando, você sabe o que ele fazia? Uma vez por semana, ele me ligava. Isso foi em dezembro, Natal. Em Natal, aconteceu no Natal. Quando chegou mais ou menos lá para março, depois de vários contatos, ele ter me mandado várias cartas que eu não abri, vários livros, Bíblia, tudo que chegava, do jeito que chegava embalado, eu botava na estante. É incrível como nós somos difíceis. Até que um belo dia eu recebo um telefonema que esse homem está no Rio de Janeiro. Aí eu falo, poxa, vem jantar na minha casa. E ali, durante o jantar, o Senhor mostrou para ele que a pessoa com quem eu vivia, Deus queria curá-la. Então ele pergunta se pode orar. Orou por ela, eu vi a manifestação do poder de Deus, e aí ele me fez a pergunta, você aceita Jesus? Meus irmãos, depois de 6 horas, eu não tinha acontecido nada, porém, depois de algumas semanas de oração, algumas semanas de contato, porque aí eu já tinha um vínculo, eu já sabia quem ele era, uma pessoa que se interessava por mim, e aí meu coração cedeu, e eu falei, aceito. Falei, aceito, talvez até por uma... Assim, estava meio perplexo, eu nunca tinha visto o poder de Deus agindo através de um cristão, já tinha visto no Espiritismo, mas não através de um cristão. Então, a primeira coisa é que nós, como testemunha, nós precisamos entender que Deus, que Jesus, Ele deixou o poder dele para nós, e que é para nós utilizarmos esse poder. Talvez não seja a primeira vez que você encontrar uma pessoa, mas esse poder está disponível. E por isso que é muito importante nós estarmos sensíveis, né, aos momentos de receptividade. O primeiro momento não era um momento de receptividade. Mas o segundo momento foi um momento de receptividade. E olha que coisa interessante, porque existem momentos de receptividade que são naturais. Aí tem até um gráfico que mostra, eu acho que é um pouquinho antes, isso. Esses são os momentos mais que as pessoas naturalmente, que nós conhecemos, são mais receptivas a ouvir falar de Jesus. Graças a Deus que é só 7% das pessoas que nós conhecemos que estão nessa situação, de uma morte de um cônjuge, estão numa prisão, ou, graças a Deus, alguns estão, né, recebendo a notícia de um casamento, alguns estão com problema de gravidez, mas é só 7%. Então, a gente não pode ficar só também esperando os momentos naturais, porque as pessoas são receptivas. Existe uma informação que diz que 93% das pessoas, quer dizer, os outros 7% são receptivos, mas 93% das pessoas, o que está ocupando a mente deles nesse momento são problemas financeiros, são problemas de emprego, são problemas de saúde, são problemas familiares, educação dos filhos. E para todas essas questões, a palavra de Deus tem um bom conselho e tem uma resposta.
Então, nós temos a informação de que os nossos amigos, as pessoas que nós conhecemos, é onde deve estar o nosso foco. Nós temos a informação do que essas pessoas estão preocupadas. Então, uma pessoa que está preocupada com um problema financeiro, não adianta você entregar um folhetinho de falar sobre vida eterna. Primeiro, você tem que conversar com ela, se está com um problema com o seu cônjuge, aconselhar. Aquilo que aconteceu comigo. Foram algumas semanas de relacionamento. Mas nós precisamos dispor nosso tempo, nosso coração, para isso. Jesus, ele tem, meus irmãos, uma solução para tudo. Claro que o nosso objetivo final é a salvação. Mas as pessoas, de imediato, elas não estão preocupadas com salvação. Isso a gente precisa entender, a todos nós que nós formos falar de Jesus. E outros fatos interessantes que a gente precisa saber nessa nossa decisão de nos movermos e irmos levar o Evangelho. Primeiro, apenas 13% dos crentes são pessoas que tiveram uma experiência marcante com o Senhor e têm um testemunho para dar. 75% das pessoas que não conhecem a Jesus, elas não veem a igreja como um local desejável para ir. Mas, olha aqui agora o positivo, 70% dizem ter uma impressão favorável de Jesus. São simpáticos a Jesus. Nós precisamos ser estratégicos, irmão. Não é uma questão matemática, não é uma questão processual, é uma questão de informação. Então, se você se relaciona com a pessoa e tenta trazer ela para cá, para essa reunião, para um prédio da igreja, possivelmente você já vai ter uma barreira. Por quê? Porque 75% das pessoas têm rejeição. Ouvem falar coisas, ou pensam coisas equivocadas sobre o que é o prédio de uma igreja, o que é uma reunião da igreja. Então, por isso que Deus deu a essa igreja uma estratégia que não é uma célula, se chama Igreja no Lar. Vamos juntar tudo agora. As pessoas que mais são mais fácil conhecerem nossa vida, ou o que Jesus está fazendo em nossa vida, são as pessoas que nós conhecemos. E qual o local mais indicado diante dessas informações para trazer uma pessoa para falar de Jesus, orarmos, aconselharmos? Na nossa casa. Por isso que a igreja no lar é algo muito importante. Porque ali é um ambiente que não há preconceito, você vai falar de Jesus, que elas estão interessadas em ouvir sobre Jesus. E daí a importância de cada um de vocês fazerem parte de uma igreja no lar. Agora nós temos igreja no lares, se reúnem às quartas-feiras, às quintas-feiras e às sextas-feiras. Tem para todas as idades. Tem adolescentes, jovens, né? Quer dizer, então, as oportunidades. E por que fazer parte de uma igreja lá? Primeiro, ali você vai ouvir sobre Jesus, você vai continuar sendo discipulado, que é um objetivo, né? Cada vez mais vai sendo transformado a imagem de Cristo Jesus. Você vai ter uma oportunidade de ser fortalecido com a oração dos irmãos e convidar aquela pessoa que você, aquele seu vizinho, aquele seu amigo que você já tem, que está precisando. Fala, olha, quem sabe hoje nós temos uma reunião, vamos lá para nós orarmos por você. Você já orou por ele, já intercedeu por ele. Então, é muito importante, meus irmãos,
que nesse novo tempo da Verbo, cada um de nós, primeiro, saibamos que nós temos uma responsabilidade que é a eternidade. Que levar uma pessoa para a eternidade, ou para conhecer a Jesus, não é uma coisa fácil. Porque essa pessoa ela é prisioneira do pecado e pela ilusão da vida. Essa pessoa não está livre para aceitar Jesus. Ela também precisa fazer uma escolha. E nós precisamos ser sábios em como apresentar esse Jesus a elas. Então, os passos, para tornar-se um evangelista eficaz e que não é muito complicado. Que eu, pela minha experiência, acho que são bem válidos. Primeiro dele, tornar-se um membro de uma igreja do lar, que é onde você vai ter uma retaguarda. Não só para a sua vida, mas também para levar outras pessoas. Segundo, fazer uma lista de amigos e pessoas conhecidas que não conhecem a Jesus ainda. Você não precisa ficar se preocupando em levar para a sua reunião uma pessoa que já conhece, que já tem lá a sua comunidade. Você precisa levar para Jesus, nós precisamos focar nosso coração, nossa atenção com aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Orar diariamente por elas. É fazer uma relação mesmo. João, Maria, Pedro, Antônio. Quando você tiver uma oportunidade de conhecer a necessidade dela, orar pela necessidade dela, perguntar se a necessidade dela já foi resolvida, que é o que esse senhor fazia comigo. Interagir socialmente. Sair, comer uma pizza, fazer um churrasco. Não é com a intenção de cativar, é simplesmente porque nós amamos as pessoas. E nós precisamos nos relacionar com ela. Estar disponíveis para ajudá-las nas suas necessidades a qualquer hora. É aquele amigo, ser uma testemunha de Jesus, é aquela pessoa que a qualquer hora você sabe que você pode ligar 2h da manhã, não tem problema, você vai pegar, trocar de roupa, vai pegar seu carro e vai atender uma necessidade. Isso é uma testemunha. Jesus não teria o menor problema de fazer isso. Ficar atento à receptividade. Nem sempre, quando a gente acha que a pessoa está pronta, é o momento. A única pessoa que pode revelar o momento é o Espírito Santo. É estar sensível, é estar falando com a pessoa, mas com a presença do Espírito ali. Você tem uma intenção, mas é uma boa intenção. Porque você já sabe que existe uma vida eterna. Enfim, meus irmãos, 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se pereçam. Volta logo, Jesus. Jesus está... Pois é, mas vamos ver se a gente consegue trazer mais alguns. Quantos aqui amam seus familiares e que ainda não estão com Jesus no coração? Pois é. A gente não sabe se esse dia é amanhã. A palavra de Deus diz que ele é longâmino, mas ele espera a nossa ação. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso, meus irmãos, não sejamos negligentes. Eis que o Senhor está conosco e o poder dele é a nosso favor. E assim,
eu queria encerrar, por isso que eu falei, e pedir, eu queria que nós orássemos, colocar nosso coração diante de Deus, e pedir ao nosso Deus que nos dê um coração pelas pessoas que não conhecem, pelos não salvos, um amor por essas pessoas. Podemos orar por isso? Então, Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, ó Pai amado, pelo teu sacrifício naquela cruz por nós, Pai. Ó Senhor amado, obrigado que hoje nós temos a certeza da vida eterna que está em Ti, Senhor. Mas nós temos muitos parentes, amigos, conhecidos, que nós gostaríamos, Senhor, também que eles fossem salvos, que estivessem na eternidade conosco, Pai. E nós queremos, Senhor, interceder agora pelo nosso coração, para que o nosso coração seja como o Teu, ó Pai, que ama essas pessoas, que vivem hoje numa ignorância, na soberba da vida, Pai, na luxúria, presos, Senhor, a coisas que não têm valor e eles não conseguem ver, mas eles vão ver o nosso amor, Pai. Eles verão o nosso amor, Senhor Jesus. E eles poderão experimentar do Teu poder através de nós, Pai. Então eu peço, Pai, a cada um de nós aqui, que não sejamos, Pai, como um tanque de Betesda, Senhor, mas que sejamos como um rio de águas vivas, Senhor, que vai permeando as ruas, Senhor, os lares dos nossos amigos, Pai. O nosso amor chegue até lá. E eles venham a Te conhecer, Senhor Jesus. Faça de nós, Pai, uma testemunha Tua, Senhor Jesus. Mais, Senhor Jesus, mais do Teu amor sobre nós. Todo espírito de egoísmo saia de nossas vidas, de nossas casas, Senhor Jesus. Toda falta de cuidado com nossos amigos, nossos parentes, Pai, falta de atenção, sai agora, Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, a cada um aqui presente, e eu peço sobre a minha vida também, Senhor, este amor, Senhor, que não negligenciemos mais, mas continuemos a boa obra que os nossos irmãos fundadores dessa igreja aqui no Brasil começaram. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, dê uma semana maravilhosa. Eu espero ter comunicado aquilo que eu senti de Deus, de que realmente há um novo tempo para essa igreja. E esse novo tempo é um tempo em que nós precisamos ir através de várias formas. Do nosso amor, serviço, mas focados. Porque há muitos que estão aguardando pelas nossas palavras, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Obrigado, minha irmã.